Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje está em Atos capítulo 3, versos 6 e 7. Mas antes de ler, eu quero agradecer a você que acompanha o nosso canal, que assiste os nossos vídeos, que replica, que distribui, que evangeliza através dos nossos vídeos. Muito obrigado por isso. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você para se inscrever agora mesmo e ser oficialmente inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe e abençoe a sua casa também. Atos 3, 7 e 8 diz assim, 6 e 7, não 7 e 8, 6 e 7. Fala assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Até aqui. Bom, essa é uma história bem conhecida de todos aqueles que estudam a Bíblia. A palavra do Senhor diz que Pedro e João foram ao templo para o momento de oração, e ao entrarem no templo, havia na porta esse homem coxo pedindo esmolas. E esse homem estende a mão e pede esmolas a Pedro e a João. Pedro e João dizem claramente a esse homem, olha amigo, nós não temos dinheiro, não temos prata, não temos ouro, não podemos te dar dinheiro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem se levantou, andou, foi completamente curado. Bom, aqui nós temos que analisar algumas coisas. Veja que o pecado é tão terrível e tão nojento, que o pecado levou o ser humano a viver uma vida totalmente desconexa, uma vida totalmente errada. Por exemplo, imagina você, tem uma igreja onde as pessoas entram para adorar, onde as pessoas entram para servir a Deus, vamos assim dizer, e às vezes na porta desta mesma igreja tem uma pessoa doente, tem uma pessoa coxa, uma pessoa aleijada, uma pessoa pedindo esmolas. Quantas e quantas vezes eu e você já vimos na porta de igrejas pessoas pedindo ajuda, enquanto que muitas vezes elas são ignoradas e as pessoas entram para o templo, fazem os seus cultos, fazem as suas adorações, enquanto lá fora tem uma pessoa passando necessidade. Essa é uma situação muito complicada, porque as pessoas muitas vezes observam mais o que a gente faz do que aquilo que a gente fala, não é mesmo? E Deus quer que nós tenhamos uma vida coerente. E essa é uma luta de todo cristão, ser coerente entre o que você fala e o que você faz. Veja, nesse caso, o homem estava na porta do templo. As pessoas entravam para orar e ele estava lá, pedindo esmola, pedindo ajuda. E ninguém conseguia resolver o problema dele. E aí Pedro e João, entrando, fazem então o que nós acabamos de ler. Bom, eu estou no capítulo 3 de Atos. Se você observar o capítulo 2 de Atos, é o capítulo do Pentecostes. É o capítulo em que eles recebem o poder do Espírito Santo. No capítulo 2 ainda, você vê uma igreja que ora, uma igreja que persevera, uma igreja caridosa, uma igreja amiga, uma igreja que ajuda as famílias, que ajuda as pessoas, que reparte os bens, reparte a comida, reparte tudo que eles têm entre si. Uma igreja realmente amorosa, a igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja no seu primeiro século. Então o capítulo 2 de Atos mostra uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja totalmente unida e focada no cumprimento da missão. Aí logo no capítulo 3 já começa mostrando esse milagre, esse episódio extraordinário. Então, resumindo, a pergunta é, qual é a solução para o nosso problema? Qual a solução para o problema da humanidade? A solução está no poder do Espírito Santo. Veja que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e entrando no templo, ao observarem o homem pedindo esmolas, eles foram muito claros. Nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. E o que é que eles tinham? Eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o poder do Espírito Santo. Por isso disseram àquele homem, levanta e anda. E o homem foi curado imediatamente. Então o que eu preciso é o poder do Espírito Santo. O que você precisa é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo mora na terra. O Espírito Santo está na terra. Jesus, quando voltou para o céu, disse, não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, deixarei com vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. E às vezes nós nos concentramos
em falar da volta de Cristo, e a gente deve falar mesmo, e falar muitas vezes. Eu sou um que prego muito sobre a volta de Cristo, mas cuidado, porque às vezes nós podemos ignorar a presença desse maravilhoso Espírito Santo que está na terra. O Espírito Santo é Deus também. E às vezes nós estamos esperando a volta de Cristo e estamos ignorando o ministério e o poder maravilhoso do Espírito Santo que está aqui na terra à nossa disposição. Então entenda, Joel 2, você pega, por exemplo, Zacarias 10, você pega Lucas 24, 49, pega Atos 1, verso 8, pega Apocalipse 18, verso 1, e você vê claramente uma promessa. A promessa foi: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o poder do Espírito sobre toda a carne. Para quê? Para que o evangelho seja pregado. Agora escuta, Pedro e João dizem assim: nós não temos dinheiro, mas o que nós temos nós te damos. Jesus falou a mesma coisa. Lá em Lucas 4, de 16 a 19, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, para libertar, para abrir os olhos dos cegos, para trazer liberdade aos oprimidos. Jesus foi claro ao dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, assim como estava sobre Pedro e João nesse episódio. Então, resumindo, nós precisamos buscar urgentemente o poder do Espírito Santo, para que a gente tenha essa bênção em nós. Então o Espírito Santo fará a obra primeiro em nós e depois fará através de nós. O que o mundo precisa, que é de Jesus, só vai receber por aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. E por isso eu quero convidar você, junto comigo, para que a gente possa orar e buscar o poder do Espírito Santo. Vamos orar aqui. E eu quero convidar você a ter uma vida de oração e nas suas orações pedir a Deus o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia sobre a sua vida, para que assim a gente possa cumprir a missão. Ora, se lá no Pentecostes o poder do Espírito Santo foi tão extraordinário, com pregações poderosas, milhares de pessoas se convertendo e se batizando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, se a gente vê em Atos dos Apóstolos as obras incríveis do Espírito Santo usando os seguidores de Cristo, então se prepare, porque na chuva serôdia que está por vir, que é uma chuva maior, que é um derramamento maior do que aquele que teve lá em Jerusalém no Pentecostes, o que Deus tem prometido para o seu povo nos últimos dias é um derramamento muito maior, é uma chuva chamada serôdia para a colheita final. Isso que está por vir, que está por chegar, é algo que a gente não consegue imaginar. Milhares de pessoas se converterão numa pregação, milhares de pessoas se converterão numa mensagem pela rede social, milhares de pessoas serão abençoadas e nós vamos contemplar milagres verdadeiros sendo realizados na vida das pessoas, milagres físicos, milagres na vida emocional, na vida espiritual, resgates, transformações, salvação. Deus fará coisas extraordinárias quando o poder do Espírito Santo for derramado sobre o povo de Deus. Então, se prepare, ore a Deus, busque o poder do Espírito Santo. Vamos fazer isso juntos e depois faremos isso separadamente. Cada um faz o seu momento com Deus diário. E assim Deus vai fazer essa obra tremendaça na nossa vida e através de nós abençoar outras pessoas, como aconteceu aqui nesse episódio em Atos capítulo 3, com a cura desse coxo. Que Deus te abençoe. Você deseja receber o poder do Espírito Santo? Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Você quer receber essa chuva serôdia sobre a sua vida e deseja ser um instrumento de Deus para evangelizar, para dar estudos bíblicos, para pregar e para salvar pessoas? Sim, eu imagino que sim. Mas se você quer isso para a sua vida, levante a mão e diga: eu quero, eu aceito. Levante a sua mão agora e diga: eu quero, eu aceito. Amém. Amém. Então, com a mão levantada, vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a receber o poder do Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós agora, para fazer uma obra em nós e depois através de nós. Senhor, como Pedro e João disseram, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ó Deus, dá-nos também o poder do Espírito Santo, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa ensinar a Tua palavra e conduzir pessoas aos Teus pés
e ao reino dos céus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, manda para todo mundo esse vídeo, certo? E eu quero convidar você a frequentar uma igreja adventista e estudar mais a Bíblia conosco. Pode ser? Forte abraço, Deus te proteja e te guarde. Se inscreva em nosso canal, faça os seus comentários, curta esse vídeo e mais uma vez compartilhe com os seus contatos. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.